desdobramentos nesse vídeo sobre a possibilidade da questão aí da Crefisa ser uma possível e a maior interessada nesse momento de adquirir a SAF do Vasco junto a 777 e os possíveis desdobramentos disso na justiça, porque óbvio que os americanos não ficaram nada satisfeitos com a decisão que aconteceu ontem na justiça. Pedrinho está fazendo dele, está defendendo a associação, mas por parte dos americanos, eles, pelo menos na nota que eles emitiram se posicionando sobre o caso, se mostraram aí irritados e também injustiçados. Enfim, a gente pode ver batalha judicial extensa aí a respeito disso. A única possibilidade disso não se arrastar é eles aceitarem vender as ações deles e ainda assim, justamente por ter uma batalha judicial em curso, o negócio fica mais difícil para um outro interessado adquirir a SAF. Antes de eu entrar propriamente para poder falar sobre a notícia, deixa eu falar algumas coisas aqui, cara. E eu imaginei que o assalto poderia ter sido a pior coisa que aconteceu no meu dia ontem. Mas infelizmente eu consegui ver pessoas piores do que os dois assaltantes que meteram um revólver no meu vidro ontem e me assaltaram. Eles estavam lá cometendo o crime deles e eles que paguem e sofram as consequências deles. Mas como tem gente ruim com coração podre, cara, nesse mundo, e como teve gente que descarregou merda no vídeo ontem. Então, só para esclarecer e deixar as coisas bem claras, primeira situação, o que eu fiz ontem não foi um pedido de doação, não. O que eu fiz ontem foi uma rifa. E outra, essa rifa, pro meu bolso, ela vai custar R$700. Eu pensei até em fazer uma camisa, mas eu falei, cara, quer saber? Tem muita gente que não tem condição de comprar camisa. Em vez de contemplar uma, contemplar duas pessoas, vou botar duas camisas à rifa. Eu tirar do meu bolso R$700. E pro imbecil e pros borra bosta que falaram merda ontem a respeito da questão do Rio Grande do Sul, a rifa, ela é minha. Eu poderia muito bem, o que passou, eu tiro o prejuízo das duas camisas, tiro o prejuízo do aparelho, o que passou é uma rifa, eu poderia ficar com recurso para mim. Mas o que eu sugeri, e eu falei, por que não transformar uma desgraça que aconteceu ontem em algo positivo? O que sobrar eu não quero um centavo. Eu faço a doação, presto conta para vocês e dou lá pro Rio Grande do Sul. E para quem falou merda, e quem me acompanha minimamente, inclusive me segue no Instagram, no sábado eu fiz duas doações para o Rio Grande do Sul. Uma de R$450, eu vou deixar passando para vocês aí na tela. Para dois influenciadores lá do Rio Grande do Sul, eles fazem questão de negócio de apartamento, de mobiliar a casa, de decoração e tal. A minha esposa que indicou, porque ela segue eles no Instagram, é a P108, se eu não me engano. Tá passando para vocês o comprovante Pix e passando a rede social deles. Inclusive, recomendo, por favor, sigam eles lá, vejam o trabalho incrível que eles estão fazendo. Porque tava todo mundo doando para uma vaquinha que tava mais famosa, inclusive que o Vasco estava divulgando. A minha esposa falou, poxa, Diego, o Rio Grande do Sul é grande, a gente não sabe muito bem como é que está sendo dividido o recurso, por que não espalhar esse recurso? Eu tô vendo que tem uma galera metendo a mão na massa, comprando mantimento o dia todo, entregando na casa das famílias, já que a gente vai doar, doa pra lá. E eu amarradão fui, peguei, postei o comprovante, falei, galera, isso aqui não é pra me exibir não, é pra motivar você que tá em casa a fazer a tua doação. Tá aí, a gente separou aqui em casa roupa de cama, sapato, roupa masculina, roupa feminina e doamos. Agora, se você tem um coração de merda, tem um coração podre e quer ficar atacando as pessoas, o problema é seu. Você, com a postura e com a atitude que você teve ontem, é pior do que o vagabundo que meteu o ferro no meu vidro ontem. Não tem ninguém aqui fazendo nada de errado, não. Tava fazendo uma rifa. Inclusive, teve um rapaz lá dos Estados Unidos, mandar um abraço para ele aqui, participou de uma live comigo ontem não, no começo do ano. A gente estava iniciando um projeto lá no Futebolaço Podcast de fazer as transmissões ao vivo e eu comentando os jogos quando o Vasco estava jogando lá na pré-temporada, lá no Uruguai. Ele participou da live, me mandou uma mensagem ontem aqui nos comentários, pediu meu e-mail, eu mandei, a gente começou a conversar. O rapaz se ofereceu a mandar o iPhone 12 dele, 256 GB lá, porque ele mora nos Estados Unidos, e ele falou que o celular é a coisa mais descartável que tem lá é muito barato.
Eu falei, poxa, irmão, não vou me sentir bem você mandando o teu telefone. Até se a questão é... Ele falou, não, porque aí a gente resolve o problema. Tu fica com o telefone, o que der da rifa, a gente manda tudo lá pro Rio Grande do Sul. Se a questão é ajudar realmente a galera do Rio Grande do Sul, vamos rifar o telefone. A gente vende o telefone e doa todo o dinheiro. Mas eu não vou me sentir bem com isso. Eu teria resolvido o meu problema ontem. Mas eu quis fazer algo justo. Inclusive, vários canais divulgam LivePix, ou quer ajudar o canal, você gosta da pessoa que você assiste todo dia, você pode fazer uma contribuição. Tem um botãozinho chamado Super aqui embaixo, que quem assiste o vídeo gosta da pessoa que está em casa produzindo conteúdo, ela clica no Super e manda um recurso para ela. Uma doação de livre e espontânea vontade, você não tem nada de retorno em troca. Lembrando que vocês em casa assistem um vídeo de graça. Alguém paga para assistir os vídeos aqui? Eu não produzo, não trabalho todo dia. Recebo sim do YouTube, tem os patrocinadores que me acompanham. Patrocinadores não, anunciantes que tem momento que estão, tem momento que não estão. Eu não tenho que ficar abrindo a minha vida pessoal e particular para ninguém aqui não. Mas o que eu fiz ontem foi algo justo, algo correto. E daqui a gente teria três situações. Primeiro, duas pessoas que talvez não teriam condição de comprar uma camisa nova do Vasco que custam R$350, mas com R$50 ela poderia ajudar. Inclusive, já que teve muita sugestão no vídeo ontem, a gente vai reduzir a rifa para R$10. A galera que doou 50, em vez de você ter um número, você tem 5. E assim sucessivamente. Ah, eu doei R$100. Você tem 10 números para poder concorrer na rifa. E a galera que queria a opção de R$10, você ajuda, beleza? Então agora, a partir de agora, o R$10 está valendo para rifa. No primeiro comentário fixado do vídeo aqui, continua o link, tá bom? Outra a situação, eu recuperaria sim meu aparelho e, claro, o que passasse, porque a rifa é minha, eu estou tirando R$700 do meu bolso para poder rifar 2 camisas, eu poderia ficar com dinheiro para mim, mas não quero. Assim como eu já ajudei no sábado, não só com recurso financeiro, mas como também com mantimento e outras coisas, eu faria questão de mandar o dinheiro para lá, não ficaria com nenhum centavo. Mas aí tem gente que fica falando merda ainda, cara. É inacreditável como tem gente com coração podre. Brincadeirinha, piadinha, faz o L, ou até outras atrocidades que a gente viu aqui. Eu sei que eu durmo com a minha consciência tranquila, porque o meu coração, só quem conhece sou eu e Deus. E é nesse momento, às vezes, não é a maioria, é a minoria. Inclusive, fiquei muito feliz. Muitas pessoas que de repente não podem, né, ou enfim, por qual motivo, mas mandaram mensagens de solidariedade, mensagens legais. Estava indo produzir conteúdo para vocês. A gente toda nessa situação ruim, cabeça já uma merda com a situação do Vasco. Fui trabalhar, perdi meu material, não estou aqui com a coletiva, com o conteúdo para me poder reproduzir aqui do meu trabalho. E ainda tomei um prejuízo alto ontem do meu assalto, fora a questão psicológica e emocional. Mandar um abraço para o Fabinho, presidente da Força Jovem, que ontem tentou me auxiliar das melhores formas, como foi no entorno de São Januário. Acionei ele lá, a galera, para ver se a gente conseguia ver alguma coisa ali próximo do clube, porque no primeiro momento a localização do meu telefone estava dando ainda ali próximo de São Januário, depois foi bater lá por Pino de Manguinhos já, enfim. Então é isso, tá? Estou só esclarecendo, quem quiser participar, R$10 está aqui embaixo, não é doação, é uma rifa. Tá? Eu tô tirando do meu bolso R$700. E a pessoa que ganhar, ela escolhe se ela quer a camisa preta, branca, se ela quer a camisa preta. Não, Dieguinho, eu quero a camisa de goleiro. Fique à vontade, vocês escolham, tá? Quem fizer o Pix lá, a partir de R$10, tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Manda um e-mail para mim com comprovante, com seu número de telefone. Essa semana ainda a gente vai estar fazendo aí o sorteio. E aí 2 pessoas serão contempladas, tá? E tá feito o compromisso, né? Passando, o que passar a gente manda lá pro Rio Grande do Sul. É uma rifa, não é uma doação não, tá? E ainda que fosse, não tem problema algum, tá? Inclusive a gente vê vários canais, até canal de Vasco também tem negócio de LivePix e tal, não tem problema não, tem ninguém fazendo nada de criminoso aqui não, tá? Quem quiser participar e doar, bem, quem não quiser também, é um direito. Agora só não fica falando merda. A pessoa acabou de passar por uma situação que eu passei ontem, tem que ficar ouvindo merda aqui. Inacreditável, cara. Mas enfim, vamos agora aqui. Desculpa aí ter ficado um pouco extenso, mas eu precisava falar. Vamos aqui agora falar a respeito da situação judicial e também da possibilidade da Crefisa entrar aí como nova parceira do Vasco. Quem fez a matéria é um cara que é especialista no tema, que é o Rodrigo Capello.
a manchete, Rodrigo Capello do Globoesporte.com. A manchete dele é a seguinte: entenda a guerra entre associações 777 pelo futebol do Vasco e como ela inclui venda para a Crefisa. Inclusive, a pergunta que eu fiz na coletiva ontem foi sobre a Crefisa. Negociações entre as três partes avançam há meses, inclusive com discussão de valores e due diligence, ou seja, a Crefisa, inclusive, através do Lamáquia, já contratou uma due diligence para poder entender os riscos e a situação da possibilidade do investimento na SAF do Vasco. A ação judicial e afastamento dos americanos tornou o cenário belicioso, ou seja, um cenário aí de guerra e imprevisível, tá? Vamos aqui a matéria do Capello, eu vou trazendo a matéria e vou comentando em cima para vocês, tá? Nos bastidores do Vasco, esperava-se que o grupo político de Pedrinho se movimentaria para retomar o poder sobre o futebol em algum momento. Estava claro que eles não esperariam até outubro, quando acabaria o prazo para que a 777 fizesse o aporte previsto para setembro. A surpresa foi partir para a briga já, e de maneira tão agressiva. O motivo da guerra deflagrada nesta semana não é o retorno do futebol para as mãos da Associação Civil Sem Fins Lucrativos, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e sim a revenda para outro grupo empresarial. Há alguns meses estão em andamento negociações entre 777, Vasco e Crefisa. Embora Leila Pereira tenha dito em entrevista no dia 22 de abril ao programa Roda Viva da TV Cultura que não investiria no Vasco, a companhia comandada por ela e seu marido, José Roberto Lamáquia, negocia valores e contratou em fevereiro, inclusive, uma due diligence, que é uma investigação do negócio para avaliar riscos sobre a 777. Leila não se envolve pessoalmente na negociação, que é conduzida por Lamáquia, com assessoria do seu advogado. E a empresa usada poderia ser outra, como a Crepifar Participações e Empreendimentos. Não seria o CNPJ da Crefisa, e sim um outro CNPJ, tá? Vamos seguir agora aqui. A matéria do GE pegou um trecho curto da pergunta que eu fiz para o Pedrinho ontem na coletiva. Eu não vou ler a resposta, vou deixar para trazer no final, até porque o Capello pegou só um trecho da resposta e eu quero que vocês escutem o próprio Pedrinho e o trecho completo, tá bom? Eu vou seguir, inclusive vou trazer uma apuração minha de bastidor que me deixa com a parabólica ligada aí a respeito dessa questão da Crefisa. E ontem nós, jornalistas ali presentes, fizemos inclusive meio que uma conferência, entre aspas, ficamos conversando entre a gente sobre essa questão. Cara, não tem conflito de interesse a Crefisa virar, caso ela compre, no caso não a Crefisa propriamente, né, mas essa outra empresa, a Crepifar, que é dos mesmos donos, né, pertence à Crefisa. Não tem conflito de interesse. A Leila é conselheira do Palmeiras, é a atual presidente do clube, tem eleições no Palmeiras agora no fim do ano, muito provavelmente, inclusive, ela deve se reeleger. Enfim, eu achei isso um pouco estranho e para mim parece ter real, claro, conflito de interesse, mas enfim, estava preocupado mais com a questão legal aqui, mas vamos seguir a matéria. O entrave no plano desenhado por Lamáquia e Pedrinho é que, a princípio, os americanos não pretendiam vender o Vasco separadamente do restante da rede de clubes de futebol. Então, subir o preço. Uma negociação dessa natureza envolve cifra em duas frentes. A Crefisa precisaria desembolsar um valor para compensar a 777 e ainda teria que assumir integralmente as obrigações contratuais que foram colocadas no momento que o Vasco constituiu a SAF, incluindo os aportes financeiros. Ou seja, eles teriam que chegar lá na 777, ó, toma aqui, eles botaram 310 milhões no Vasco, toma aqui teus 310 milhões, isso eles têm o direito de vender pelo preço que eles querem, pode vender com prejuízo, pode vender mais caro, é um direito deles. E ainda assim eles teriam que chegar e honrar o contrato vigente. É 270 milhões o aporte de setembro, a Crefisa teria que chegar e pá, 270 milhões agora em setembro. Ano que vem em setembro, 120, pá, fora as obrigações acessórias. Terminar as obras do centro de treinamento, manutenção do estádio de São Januário.
e etc, tá? Então, tem toda essa questão, a empresa tem esse estofo todo, está disposta a assumir, lembrando que a gente está falando de uma obrigação de curto prazo. Hoje é dia 17 de maio, o aporte está previsto para o dia, se não me engano, 5 de setembro. Tem 270 milhões para meter no caixa agora em setembro e ainda pagar a compra da 777, eles podem aceitar parcelado, podem exigir esse dinheiro à vista. Enfim, é disso que a matéria do Rodrigo Capello aqui do Globoesporte.com está falando. Beleza? Outras sondagens chegaram para a SAF Cruz Maltini nos últimos meses. Inclusive a matéria do GE ontem ou anteontem falava do interesse do grupo do Liverpool na SAF do Vasco. E aí vem a problemática aqui e algo para a gente também pensar. Vamos aqui. Em dezembro passado, pelo menos 2 intermediários diferentes levaram até a 777 interessados em adquirir os 70% que a companhia detinha sobre o Vasco. Nenhum desses era a Crefisa, patrocinadora do Palmeiras. Os americanos não quiseram nem ouvir as propostas. Dentro da lógica comercial, faria mais sentido concluir a aquisição do Everton na Inglaterra para valorizar o grupo e só então ir a mercado e vender a holding inteira, em vez de cada clube em uma transação diferente. Vou dar um pause aqui. Quanto que vale o 777 Futebol Group com Everton, Vasco, Genoa, Hertha Berlim, Standard Liège, Melbourne Victory e Red Star, além dos 10% das ações do Sevilha? Quanto que vale esse pacote todo aqui? Quando chegar e pá, comprar tudo. Vai ter muito investidor interessado em comprar essa holding inteira, porque ele vai olhar, mano, tem um Vasco aqui, tem um clube de Premier League, pô, tem uma liga interessante que é a alemã, o clube da França ali tá na segunda divisão, também é uma liga interessante, dá para empurrar ele para a primeira, mas de repente, pô, o que eu posso aproveitar do futebol australiano? A própria Liga da Bélgica, não é das principais ligas europeias. O Brasil, como o Vasco, é interessante, forma muito jogador, é uma das maiores camisas do futebol brasileiro e mundial. Então, de repente, teriam mais pessoas interessadas, ainda tendo um clube de Premier League e um grande clube brasileiro, que é um país formador e exportador. Então, faz sentido essa lógica da 777 de vender o todo e não vender individualmente. Eles vão ter dificuldade para vender o Melbourne, talvez dificuldade para... O Standard até com o proprietário anterior tem interesse em readquirir o negócio para pelo menos garantir e vender, e passar para um terceiro. Enfim, então essa é a ideia. Eles sabem que teriam dificuldade para vender alguns clubes e no pacote todo, além de vender por uma cifra bem alta, eles compraram clubes mais em baixa. Enfim, eles poderiam adquirir um recurso maior. E aí que pegou a situação, tá? Essa era a intenção deles, vender tudo e não vender avulso cada clube. Agora vamos para a questão da batalha judicial. Novo cenário de guerra. A ação movida pelo grupo de Pedrinho na Justiça do Rio de Janeiro e a decisão do juiz em favor dele, ainda que em caráter liminar, mudam consideravelmente a disposição das peças no tabuleiro. Se havia interesse de outros players do mercado em comprar a SAF do Vasco em negociação direta com a 777, hoje essa possibilidade foi reduzida a quase zero, de acordo com intermediários consultados pela reportagem. O motivo é a insegurança jurídica gerada pelo afastamento. Traduzido em termos legais, a insegurança funciona assim: por que um investidor compraria os 70% que teoricamente pertence a 777, se amanhã ou depois esse ativo pode ser retirado dele por uma decisão judicial, mesmo que as obrigações contratuais estejam sendo cumpridas? Eu vou fazer um parênteses aqui, porque ele fala de maneira geral de que as obrigações estavam em dia. Os aportes, sim, esses estavam em dia. Mas na coletiva ontem, quem teve a oportunidade de assistir, foi denunciado de que várias questões contratuais, dentro do contrato da SAF existem vários contratos,
várias questões do contrato não estavam sendo cumpridas. Foi citada a questão da manutenção de São Januário, que inclusive durante um período o estádio ficou interditado, porque havia risco da marquise cair, e agora recentemente que eles começaram a pintar os muros. Tem a questão do investimento no centro de treinamento, foi citado também a questão de... Qual foi o termo utilizado? De autoritarismo. Eles, como sócio, têm direito a ver extrato bancário, ter acesso às informações financeiras. Eles pediram o contrato da Betfair para poder ver como é que foi a negociação e tal. Não é tomar decisão, é saber o que está acontecendo. Lembrando que a associação é sócia da Vasco da Gama SAF. Eles têm os mesmos direitos para várias coisas. O que muda é o poder de decisão final. Tem que tomar uma decisão aqui. Eles que têm que fazer. Foi denunciado também na coletiva ontem que algumas decisões elas têm que ser tomadas em conselho de administração. Lembra que tem as 7 cadeiras? 2 da associação e 5 da 777? Tem assuntos que precisa tomar uma decisão sobre isso aqui. Isso tem que ser levado para o conselho de administração e lá os 7 debatem juntos e tomam qual decisão vai ser tomada no conselho de administração. E o que foi passado ontem dentro da entrevista coletiva é que alguns assuntos que deveriam ser resolvidos em conselho de administração, a Vasco da Gama SAF, por ordem da 777, tomavam a decisão por conta própria, sem levar isso para o conselho de administração, e ouviu-se o outro sócio, que tem 2 cadeiras no conselho. Então várias coisas foram denunciadas ontem com relação ao cumprimento do contrato. Cumprir o contrato não é só pagar os aportes, tem outras obrigações acessórias dentro do contrato para ambos os lados que precisam ser respeitados. E segundo a coletiva ontem, várias coisas do contrato não estão sendo respeitadas. O aporte, esse sim, está em dia. Então sim, o que o Capello deu de exemplo aqui é isso mesmo, mas com relação a estar tudo em dia, está em dia os aportes. Tem outras obrigações acessórias aqui, que segundo o que foi passado na entrevista coletiva ontem, não está. Beleza? Vamos seguir aqui. As possibilidades dos americanos foram reduzidas à negociação com a Crefisa, que prossegue. Os responsáveis pela operação da 777 nos Estados Unidos estão irritados com a suspensão de seus direitos. Devem contratar novos profissionais para a batalha jurídica, que se avizinha, e voltarão à mesa de negociações com ânimos exaltados. A Associação Vascaína não tem confiança de que o aporte previsto para setembro de 270 milhões vá se concretizar pela 777. O grupo político de Pedrinho poderia ter esperado até o vencimento da parcela, que ainda tem 30 dias de prazo contratual, para só então acionar a justiça e retomar o percentual das ações em posse dos americanos mais à pressa. E aqui a gente vai para a reta final e conclui. Números e entraves. Um dos motivos para querer resolver logo a situação está na chamada integralização, um termo técnico da área de fusões e aquisições. Simplificando, a companhia americana adquiriu 70% da Vasco SAF e já detém esse percentual desde o momento da assinatura de acordo de acionistas com a associação. Mas ela ainda não integralizou, ou seja, ainda não aportou todo o dinheiro que se comprometeu no momento da compra. Até este momento, os americanos injetaram 310 milhões no caixa da Vasco SAF, equivalente a 31% do negócio. O termo em inglês que eles mesmos usam é cash-in, dinheiro para dentro, pois a verba não foi para o bolso de um terceiro, e sim para a própria empresa. Com o aporte que está previsto para setembro, 270 milhões, a empresa acrescentaria mais 27% a este cálculo e chegaria a um total de 58% integralizados, o que tornaria ainda mais difícil qualquer tentativa de tirar dela a propriedade do ativo, que já está prevista em contrato. A última parcela de 120 milhões tem vencimento programado para setembro de 2025 e equivalente aos 12% restantes para chegar no montante adquirido. A esta altura, o controle sobre a SAF já estaria mais do que assegurado com percentual correspondente aos aportes anteriores. Ainda há um entrave relevante
para a solução da disputa entre a associação e Americanos. Caso a 777 entre em acordo com algum investidor para revenda do seu percentual na SAF, ou ela precisa estar com os aportes inteiramente quitados, ou a associação terá de dar o aval para que o futuro dono assuma as obrigações do ponto em que for deixado. A opção por tornar a disputa judicial e afastar os Americanos do comando da SAF, ainda que provisoriamente, tornou a situação imprevisível e explosiva. A cúpula da 777 desistirá do Vasco e facilitará a negociação com a Crefisa, ou defenderá seu ativo judicialmente até a última instância, em busca de um valor mais alto. Até que ponto Lamáquia está disposto a investir e arriscar para assumir o clube carioca? E o que Pedrinho fará no comando provisório da SAF com a temporada em andamento? São questionamentos que a matéria do Rodrigo Capello deixa. Então é isso. Podemos ter uma batalha judicial que se arraste por um bom período. A Crefisa de fato tem interesse. Voltei a falar para vocês da questão da possibilidade aí do conflito de interesse. Seria uma outra empresa da Crefisa, inclusive, como prometido, eu vou pegar para vocês e vou deixar um trecho da coletiva. Agradecer os companheiros lá da BTB Esporte, peguei o trecho lá da live deles. Infelizmente eu perdi o meu material que eu produzi ontem, tá bom? Então é isso, vou deixar vocês ouvindo aí o Pedrinho falando sobre. Foi até uma pergunta que eu mesmo fiz. Vou finalizar com um comentário de uma apuração que eu fiz logo assim que deixei ele ainda ali em São Januário, e eu concluo na volta. Confere aí o que o Pedrinho disse sobre essa questão da Crefisa. A questão é a seguinte: eu sou um amigo muito íntimo do seu José Lamáquia. A Leila, para mim, é uma referência no que se diz gestão esportiva, coragem, né? Só que as pessoas confundem. A minha relação com o seu José Lamáquia não tem nada a ver com a Leila. Nada a ver com a Leila. A minha relação é direto com o seu Lamáquia. Direto com o seu Lamáquia. Ele sempre se mostrou muito disposto a ajudar o Vasco. Com relação à Crefisa, a empresa, é uma empresa séria, 60 anos no mercado. Não preciso nem falar, vocês dão um Google que vocês vão saber. Mas a Leila, ela tem que estar completamente destacada dessa relação. Isso é uma maldade que fazem com ela. Uma maldade. A minha relação é com o seu José Lamáquia. Direta com ele. Não tem conflito nenhum, nada. Não estou falando que vai acontecer nada, mas estou falando assim, não tem conflito nenhum. O seu José Lamáquia é meu amigo, tem muito interesse de ajudar o Vasco, e a Crefisa é uma empresa séria no mercado. Ponto. A Leila está completamente fora da minha relação com o seu Lamáquia. Bom, ontem, como eu disse, foi até um assunto que eu que puxei, até porque era uma pergunta que eu queria fazer. A gente debateu e teve gente falando, pô, cara, eu acho que é conflito de interesse sim. Outros não, cara, eu acho que não. Enfim, durante a pergunta o Pedrinho até brincou aí, vai sobrar pra... Eu sabia que ia sobrar pra mim. Ele respondeu, mas eu queria ouvir a opinião dos juristas, né? Tinham 3 advogados sentados à mesa ali, eu queria ouvir a opinião deles. E eles acabaram dizendo, não, cenário hipotético e tal, no momento apropriado a gente fala sobre isso. E eu procurei um dos presentes ontem em off não, né? Enfim, procurei depois ali da coletiva. Falei, cara, cara, o termo que eu tô usando aqui, eu não falei com ele na hora. Falei assim, bom, pode me dar um feedback? Eu falei, pois não. Eu falei, olha, não é conflito de interesse não a Crefisa adquirir o Vasco, porque a Leila é presidente do Palmeiras e é casada com o Lamáquia e ambos são donos lá são donos da Crefisa. Ela pode ser presidente do Palmeiras, sócia de uma empresa que adquire um outro clube na mesma liga, na primeira divisão do Brasil. E aí essa pessoa me respondeu, olha, eu confesso que eu não tenho essa resposta para te dar, eu mesmo não tenho certeza a respeito disso. Aí tem que ver a questão societária, quem é que está no contrato, etc. Mas, de verdade, não é migué, não é fugindo, não. Eu não tenho essa resposta para te dar, mas eu vou levantar esse questionamento. Enfim, acredito eu que como o Lamáquia fez uma due diligence, né, inclusive já está gastando recurso para entender a situação e tem o desejo de comprar, ele na due diligence já levantou tanto a questão da SAF
e também da 777, mas como ele estudou, se de fato ele pode avançar na negociação ou não. Enfim, seria no caso então uma outra empresa do Lamarca que tem, que acaba sendo deles, eu não sei como é que é, cada casamento tem seu modo, né, comunhão parcial de bens, né, separação de bens, enfim, não sei como é que é essa questão, fiquei mais com essa pulga atrás da orelha, mas vocês já ouviram o Pedrinho aí, e procurei essa pessoa, que inclusive é do corpo jurídico, e a resposta para mim foi essa. Mas enfim, já que o GE está noticiando e o próprio Lamarca está levando à frente as transações, com certeza ele já se cercou de que pode fazer o negócio. Beleza? Então agora o que nos resta como vascaínos é torcer para que o melhor aconteça e que o Vasco não saia arranhado dessa situação. Desejar boa sorte aos envolvidos e que a instituição esteja acima de todos, tá bom? Então é isso, o ano de 2024 promete, vamos ter que acompanhar o noticiário todo dia e mais uma vez, desculpa quem teve que ouvir e o recado foi direcionado para quem sabe que mereceu ouvir o que eu falei no começo do vídeo, mas a maioria de vocês são pessoas do bem, de caráter, só a mensagem já de incentivo e de força já valeu, e reiterando que não tem ninguém fazendo nada de errado aqui. Gente, cada um usa as armas que tem, e eu decidi fazer uma rifa antes, tirando R$700 do meu bolso e botando na frente, e aí o que der da rifa, né, tem que primeiro tirar os custos do que eu gastei com as duas camisas, e aí o restante eu compraria o aparelho, e como eu informei, passando amarradão a gente manda lá pro Rio Grande do Sul, que eu já fiz a minha doação, e eu e a minha família, eu e a minha esposa, a gente já se mobilizou para fazer as coisas aqui no final de semana passado, tá? Como eu não queria ficar com R$1 que sobrasse dessa questão, poderia, um direito meu, uma rifa que eu tô fazendo, o que sobrou eu doei para lá, tá bom? Mas, infelizmente, tem muita gente ruim e maldosa que distorce as coisas que a gente fala para causar o caos, tá bom? Para vocês, que vocês escolham, que vocês plantem no coração de vocês, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e logo mais eu volto com a segunda edição. Tamo junto.